Fala para mim, irmãos, quem hoje quer morrer? Fala aí. A maioria das pessoas não querem morrer, tem medo de morrer, mas na grande tribulação Deus vai repreender a morte durante 5 meses. Os homens pularão na frente de um carro, se quebrará todo, mas não morre. Deus vai repreender a morte durante 5 meses. É nessa hora que Apocalipse 9:7 diante diz assim: os grandes, os pequenos, os pobres, os poderosos, os ricos da terra olharão para o céu e gritarão: monte, caia sobre nós e nos esconda da ira e da face daquele que está sentado sobre o trono. É nessa hora que a humanidade vai saber quem é Deus. Olha para cá, é nessa hora que a humanidade vai saber quem é Deus. Ou você está pensando que Deus vai deixar o que está acontecendo parado no nosso meio? A Bíblia diz em Tiago que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, aonde comparecerá o ímpio naquele dia? Olha para mim, você acha que Deus vai deixar barato o que está acontecendo hoje? Sabe qual é a reserva desse mundo? Sabe qual é a reserva desse mundo? Todo carro, quando acende a reserva, diz assim: você pode andar até mais uns 10 quilômetros, 30. A reserva está dizendo que já está acabando. Acabou aquilo ali, o carro não anda mais. Sabe quem é a reserva desse mundo? A igreja. A igreja é a reserva moral, ética, espiritual, familiar. É a igreja. Porque a mão de Deus ainda não desceu sobre esse mundo. Gente arrancando cabeça de outro, estuprando criança de 6 meses, gente se traindo, gente fofocando, adulterando. Porque a mão de Deus não desceu ainda sobre esta terra. É porque a igreja está na terra, irmãos. Olha para que isso, para você tem como me provar isso? Tenho, pela Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis 19 que Deus falou para os anjos falou para Ló: pega tu, tua esposa e tua família, sobe as montanhas de Zoar, porque enquanto você e a tua casa estiverem em Sodoma e Gomorra, não poderemos abrir o céu e fazer com que fogo e enxofre caia sobre essa cidade. Sobe as montanhas de Zoar. Escute, a Bíblia diz que quando Ló e a sua família subiu as montanhas de Zoar, o céu se abriu e os anjos desceram fogo e enxofre e consumiu Sodoma e Gomorra. Isto é um protótipo do arrebatamento. Enquanto a igreja estiver na terra e não subir, a mão de Deus não desce. Mas a hora que a igreja for arrebatada, a hora que a igreja ouvir o som da última trombeta, é a igreja sobe e a mão de Deus desce. É a igreja subindo e a mão de Deus descendo, profeta. Olha para o teu irmão e diga assim: se a igreja subir, a mão desce. Olha para mim. Naqueles dias os homens buscarão a morte e fugirá deles. Olha para cá. Esse evangelho que se prega hoje, olha para mim, irmãos. Você está achando que Deus vai deixar barato o que está acontecendo na nossa igreja? Gente vivendo em adultério na igreja, um monte de jovens fazendo fornicação dentro da igreja, gente falando mal um dos outros, gente se traindo uns aos outros. Você está achando que Deus vai deixar barato? O juízo começa primeiro pela casa dele. Olha para mim, eu não estou generalizando e sei que eu estou numa igreja séria, mas eu prego nesse Brasil todinho e eu sei o que estão fazendo. Você acha que Deus não está vendo o que estão fazendo com a igreja? Pastor está se tornando empresário, igreja está se tornando empresa, e membro está se tornando um negócio dele. Você está pensando que Deus não está vendo o que está acontecendo com a igreja? O dono da igreja ainda está sentado no trono, irmãos, e ninguém consegue demover ele de lá. Eita glória! É nessa hora que a humanidade vai saber quem é ele. Quem ficar vai conhecer quem é Deus. É nessa hora que você vai saber se valeu a pena viver em pecado, viver em adultério, viver em fornicação, viver cheirando
cheirando, fumando, bebendo, jogando, se prostituindo. É nessa hora que você saberá disso tudo.